tá? Antes de mais nada, vocês têm que ter ciência, tá? Que na hora de escolher o modelo, tá? Porque há uma gama variada de modelos, tá? E cada modelo, ele tem suas próprias limitações, tá? Por exemplo, esse primeiro, o Qwen 2 1.5b, tá? Struct, ele é específico para RAG, tá? Que seria, tipo, recuperação de aumentada de informação, tá? Porque ele foi configurado com um pequeno conjunto de dados, tá? Só o suficiente para ele entender os documentos que tu vai colocar junto com a LLM para ela reconhecer as informações, tá? Tu também pode ter um modelo como o Rift Coder, que é para código, tá? Então, se tu tentar interagir com ele colocando um texto, ele não vai entender. Tu teria que, por exemplo, botar uma função, por exemplo, aí ele vai te dar o resultado, por exemplo, tá? E tem outros modelos que são focados com chatbot, tá? Que é, por exemplo, o caso do Llama 3, 8b e Struct, tá? Que aí ele vai interagir com o usuário, tá? E vai responder o usuário, mas não necessariamente o chatbot vai ter informação suficiente para responder um determinado aspecto. Por exemplo, ele pode não ter nenhuma informação, por exemplo, sobre análise de sentimento, tá? Dependendo da quantidade de dados que ele foi treinado, tá? Então, eu vou falar um pouco de provedores e ecossistemas, tá? Os provedores são aqueles que disponibilizam os modelos de LLM, tá? Enquanto tu vai ter os ecossistemas, tá? Que nem o GPT-4, GPT for All e o Olama, tá? Que eles são ecossistemas nesse caso de código aberto, tá? Eles vão integrar isso, tá? Integrar vários modelos para facilitar a utilização dos LLMs. Porque, por exemplo, se tu for parar para pensar, tem uma infinidade de provedores. E se tu for fazer código para cada um, é muito mais complexo e complicado depois para tu trocar entre modelos de LLM. Então, esses são facilitadores, tá? O GPT-4, GPT Foral, por exemplo, ele é mais simples de ser implementado, por isso que eu gosto muito dele, por isso que eu comecei com ele. Eu já trabalhei com a OpenAI, tá? Só que, tipo, há muito tempo, então eu teria que pagar de novo para continuar usando os modelos. Aí eu tentei procurar alternativas, tá? Que eu pudesse rodar no Google Colab, tá? E aí eu encontrei esses dois, tá? O Olama é um pouco mais complexo de trabalhar, tá? Depois eu vou dar uma explicada nele, porque ele tem que iniciar um servidor junto, tá? Que é o Llama CPP, se eu não me engano. Aí tu inicializa o servidor deles, tá? E tu consegue usar o Olama. Além disso, esses tipos de ecossistemas, tá? Também é possível tu conectar com outros provedores externos através do uso de API, da chave de API, tá? Francisco, mas só uma dúvida. Por exemplo, quando você utiliza o Lama, na verdade, o que ele faz é você diz o nome do modelo, mas ele baixa o modelo e executa na sua máquina, Sim. né? A não ser que você faça o acesso pela API, daí sim seria no servidor do provedor, né? A OpenAI. Não, sim, quando tu usa esses modelos, tu vai baixar ele localmente, tá? E aí tu pode também conectar esses ecossistemas, tá? Com servidores externos, e aí tu vai passar a chave de API para eles e eles conseguem utilizar esses modelos, tá? Então vamos falar um pouco sobre o LangChain, tá? Mas, assim, só para contextualizar um pouco, pessoal, assim, a facilidade, quando a gente não usa API, né, gente, a facilidade, ou quando se usa API, é que a gente apenas fornece o nome do modelo e ele vai lá, ele baixa o modelo,
e executa o modelo localmente, no servidor local, né, que ele mesmo roda, no lugar da gente ter que ir atrás, onde é que está o modelo, baixar o modelo, executar o modelo, né, Francisco? Essa é a Sim, vantagem, né, para o pessoal ficar assim. Senão o pessoal fica pensando, tá, mas por que eu vou usar? Por que eu não baixo diretamente o modelo? Facilita todo esse processo, né? sim. Até o meu o collab que eu tentei desenvolver, eu fiz de uma forma que eu tentei explicar o máximo possível, tá? E até quando vocês forem ver, vocês vão ver a diferença entre eles, tá? O GPT for All, tá? Tu consegue tanto baixar os modelos e carregar eles, tá? No, no, quando tu for chamar ali a API, tá? Como tu consegue também, tá? Colocar o nome do modelo e ele puxa direto, tá? Só que eu tentei procurar maneiras de agilizar isso, tá? E aí eu percebi que eu consegui, se eu baixar o modelo era mais rápido. Até eu vou depois falar do que eu aprendi, tá? Aí a gente vai ter o LangChain, tá? LangChain é uma tipo de um ecossistema, tá? Também chamado de framework, tá? Que ele vai juntar várias, vamos chamar de bibliotecas, tá? E vai conversar entre elas, tá? O LangChain, tu vai fazer uma estrutura chamada cadeia, tá? Da mesma forma que tu vai fazer lá quando tu vai chamar os modelos, tá? Tu vai fazer, tu consegue chamar o modelo, por exemplo, e depois tu consegue fazer, por exemplo, uh, fazer uma cadeia, tá? E aí tu pega o modelo, tu pode tentar pegar os resultados e transferir para outro modelo, tá? Que nem a gente faz no pipeline. Aqui, depois eu vou mostrar, tá, o código. Mas a ideia é do LangChain fazer uma cadeia. Tu vai pegar uma informação, tá? E ele vai passar para o próximo componente da cadeia, tá? Como se fosse uma ordem de precedência lá da matemática. No caso do LangChain, tu vai usar da esquerda para a direita, tá? Para ter uma ideia, como se fosse a matemática, tu vai ter uma ordem de precedência, que tu vai ter o colchete, chaves, tu vai ter raízes, por exemplo, tu vai ter derivadas, tá? E todo tem uma ordem de tu resolver. Tu não vai, por exemplo, resolver uma multiplicação, tá? Tipo, tu vai fazer, por exemplo, às vezes, tu vai fazer uma soma em subtração e às vezes tu tem que fazer uma multiplicação. Então, ele sempre vai ter uma ordem. E no caso do LangChain, ele vai ser da esquerda para a direita. O LangSmith, ele é utilizado para tu compreender o que está acontecendo com o teu LLM, tá? Ele vai acompanhar todos os processos, tá, de utilização do LLM. Então, ele vai te informar, por exemplo, se ocorreu um erro, vai te informar, por exemplo, tu fez uma pergunta e ele te dá a resposta. Vai estar também lá no LangSmith, tá? Já o LangGraph, tá? Ele vai trabalhar com grafos, tá? E tu vai utilizar ele para desenvolver agentes, tá? Agentes tu pode entender como se fosse um robô que vai desempenhar uma certa tarefa, tá? Por exemplo, tu pode criar um robô para fazer uma comida, por exemplo. E tu vai passar, por exemplo, o robô uma receita e ele vai interpretar aquela receita, tá? E vai esmiuçar aquela receita de forma a compreender todas as tarefas que ele tem que fazer e que não estão explícitas naquela receita, tá? Então, muitas vezes tu vai fazer o agente, tá? E ele pode sim seguir um rumo, tá? Que nem um grafo, por exemplo, tu pode ir para a direita e para a esquerda, mas dependendo do agente que for desenvolver,
tu consegue fazer ele pensar de forma que não esteja no agente, no grafo, tá? Tu pode dizer para ele fazer uma determinada tarefa e ele vai escolher a melhor forma de desempenhar aquela tarefa, tá? Tu tem também o Lang Server, tá? Que seria o servidor que tu vai desenvolver, tá? Ele é REST API, tá? Então ele vai usar, tu vai ter um modelo, tá? Que tu vai fazer a tua cadeia e depois tu vai mandar para o servidor, tá? E outra parte do LangChain também seria as integrações. As integrações seriam os componentes, tá? Que estão relacionados com várias bibliotecas, tá? Tu pode, por exemplo, estar relacionado com provedores de API, por exemplo, tu vai ter um LangChain lá para OpenAI, Anthropic, tá? Mas também tu vai ter outras integrações com diversos componentes. Por exemplo, tu vai ter um com Google, vai ter outro com DuckDuckGo, tá? Então, dependendo do que tu quer fazer, tu vai procurar ali nas integrações e é capaz de tu achar algo, um componente que faça o que tu quer, o que tu deseja fazer. Então, aqui eu vou explicar um pouco, tá, sobre os modelos. As três formas que eu descobri, que eu posso explicar para vocês, tá, que tu pode baixar o modelo, seria através do Hugging Face, tá, pelo Snapshot Download. Tu vai, seria uma forma de tu integrar o download direto com o Hugging Face, tá, e isso permite tu baixar diversos modelos, bem como tu enviar também para eles, através do Hugging Face, tu consegue mandar para eles modelos, tá? E ele é utilizado para quando tu quer baixar modelos que são privados, tá? Tu vai dar, tu conecta com o Hugging Face e tu vai dar a tua chave e tu consegue baixar o modelo, tá? Tem o wget, tá? Que ele faz, tu consegue baixar uma infinidade de arquivos, tá? E tem o ARIA, que é uma outra, é um gerenciador de downloads, tá? Em alta velocidade, que consegue baixar vários tipos de, consegue baixar vários modelos, tá? Desde FTP, agora me esqueci o outro. Mas além disso, tu consegue controlar a velocidade, tá? E tu consegue fragmentar o arquivo e dessa forma tu vai baixar ele muito mais rápido. E a apresentação seria isso. Eu vou explicar agora um pouco como que funciona o código. Não sei se dá para ver bem o texto? Tá, Tá. a gente tá vendo bem direitinho, bem, um notebook bem completinho. Então a gente vai ter. Eu comecei a trabalhar com o GPT for All, tá? Porque eu não sabia nada sobre o L.
sobre LLM, tá? E eu queria compreender, tá? Como que seriam os modelos, tá? E a partir dele eu consegui compreender um pouco mais, tá? Porque ele tem um JSON, tá? Que tu consegue ver todas as características dos modelos, tá? Por isso que eu comecei por ele. Então, tu consegue ver se ele é baseado em texto, tá? Ou se ele é se ele, por exemplo, tem restrição comercial ou não. Então, aqui seria como a gente faz a conexão com o Hugging Face, tá? Tu vai dar a tua chave, o teu token, tá? E aí depois tu vai escolher o modelo que tu quer baixar. Depois tu teria o wget, tá? São opções alternativas, é isso? A gente vai Sim, usar um ou outro. Tá. só um minutinho. Alguma coisa que a gente possa te ajudar, Francisco? Nossa, eu tô ajeitando o collab aqui só um minutinho. Se é para diminuir a fonte, é Ctrl menos, tá? Não sei se é isso que tu queria. Não necessariamente. Não necessariamente. Acho que agora ele tem. Tá, então aqui teria o ARIA, tá? Que ele, a gente chama o ARIA 2C, tá? Que aí tu vai passar vários parâmetros para ele, tá? Por exemplo, tu pode pedir para ele continuar o download interrompido, tá? Tu pode, por exemplo, acelerar o download, tá? Em conexões simultâneas, dividir eles, tá? Em partes, e pode também, por exemplo, escolher o tamanho da conexão. Aí eu tentei procurar alguns modelos que tem do DeepSeek no GPT-4All, tá? E aí encontrei esses 4, só que até o momento só o que tem o Llama ele consegue
consegue utilizar, tá? Aqui, acho que aqui não dá para ver. Tá, o Aria é uma boa... seria uma boa biblioteca para vocês utilizarem, tá? Caso queiram baixar arquivos grandes, tá? Porque, por exemplo, eu baixei pelo wget e demorou, se eu não me engano, uns 40 segundos, tá? Eu estou usando aqui o A100, tá? Porque ele geralmente baixa os arquivos com uma velocidade muito maior. O do Hugging Face demorou, se eu não me engano, 26 segundos, tá? E quando eu tentei usar o Aria, ele baixou para 5 segundos, tá? Então, ele é muito mais veloz em baixar arquivos. Quando a gente está usando o GPU, tá? O problema que a gente tem é GPUs de alta performance, tá? É que a codificação, tá? Ele vai para ANSI. Então, a gente às vezes tem que converter para o TF8, tá? E aí eu já deixei o código aqui para vocês, às vezes pode ocorrer esse erro. Então, eu coloquei aqui para servir como base. Se vocês quiserem dar esse erro no computador de vocês, vocês têm da onde tirar, tá? Então a gente vai ter também as bibliotecas de GPU, tá? Aqui seria o LangChain, tem uma coisa que eu me esqueci de falar, tá? Que além do LangGraph, tá? Ele tem uma plataforma, tá? Que seria para uso comercial. Ela seria para uso comercial porque tu utiliza ela de forma facilitada. É como se tu utilizasse blocos, tá? Tu não precisa meio que saber programar. Tu colocaria os blocos e diz o que tu quer fazer e o próprio LangGraph consegue fazer o teu agente, tá? E o LangSmith tem vários tipos de função, tá? E aí serve muito para, tu pode usar para debug, tá? Porque ele consegue te dar os erros, tá? E tu consegue também ter todas as informações que passa pelo LLM e tu não consegue ver, tá? Por isso aqui também tu já diz que tu consegue monitorar. Tá? Aí tu vai ter várias, tu tem as bibliotecas de código aberto, tá? Que seriam as integrações do LangChain e o LangGraph, tá? E aí para produção tu vai usar o LangSmith, porque tu consegue ter todas as informações que passa pelo LLM, tá? E já quando tu vai desenvolver uma API, tá? Ou um assistente, tu vai usar o LangGraph para tu fazer os agentes e aí ele vai te auxiliar, tá? Porque tu consegue fazer os grafos orientados e aí tu vai dizer, se eu receber essa informação, tá? Eu, por exemplo, vou ter direita ou esquerda e ele vai saber qual é o melhor caminho, tá? Dentro das bibliotecas de código aberto, tá? Tu vai ter uma infinidade de bibliotecas, tá? Por exemplo, a core seria as funções essenciais, tá? Aí tu vai ter no LangChain que ele vai usar o LangChain Core para fazer as funções mais complexas, tá? Tu vai ter também o LangChain experimental, que ele vai dar funções que não estão dentro do LangChain porque pode ser estáveis. E eles não testaram o suficiente, mas muitas vezes essas funções são muito boas, tá? Tu vai ter o LangChain Community, tá? Que seria aplicações que a comunidade desenvolveu, tendo em vista que o LangChain ainda não possui. Então, ele vai, por exemplo, ter o GPT-4All é um dos componentes desse LangChain Community. Tá?
a gente tem várias formas de criar um prompt, tá? Aqui eu queria fazer um prompt, tá? Geralmente tu bota entre chaves aqui o que tu quer, a variável, tá? E aí, quando tu vai fazer no LongChain, tu vai passar esse prompt, tá? O template de prompt para essa função aqui, tá? E ele vai criar o prompt que o LangChain vai conseguir interpretar, tá? Então, a gente vai ter métodos de utilização do LangChain, tá? Tipo, o primeiro método seria normal, tá? Que tu vai ter o teu local do modelo, tá? Nesse caso, eu estou usando o GPT-4All, tá? E aí, tu vai criar o template, tá? Vai passar para o prompt, e aí, quando tu vai fazer a cadeia, tá? Tu separa por uma barra, tá? E aí, tu vai ter o prompt, e o prompt tu vai jogar no LLM, tá? Ele sempre vai passando para o próximo da cadeia. E depois, quando tu terminou toda a tua cadeia, tu só simplesmente chama ela com ponto invoke, tá? Dessa forma, tu não precisa fazer todos, tá? Sempre chamar. Porque, por exemplo, tu podia chamar aqui o LLM.invoke e aí depois tu passa para o próximo, chama ponto invoke. Dessa forma, tu simplesmente chama a cadeia, tá? Invoca ela, e ela simplesmente vai fazer todos os passos e vai te retornar o último resultado, tá? Outras configurações e parâmetros que a gente pode passar para ele, tá? Seriam os callbacks, que seriam eventos, tá? De retorno de chamada, tá? Que dessa forma tu vai conseguir alterar o resultado, tá? Por exemplo, tu vai ter a entrada do teu LLM, tá? Quando tu vai ter ele vai criar os tokens, tá? Por exemplo, vai ter um retorno de chamada para a criação de tokens. Então, se tu quiser criar um programa para isso, tu consegue, tá? E tem outro também que tu pode ser os output parsers, tá? Que seriam os analisadores de saída, tá? Que tu vai alterar o que o teu LLM retorna, tá? Então, aqui seria a utilização com callbacks, tá? Que, por exemplo, aqui no primeiro, tá? Ele vai ter as chamadas de callback, que nesse caso tu cria uma classe, tá? Tu vai chamar o teu callback que tu quer analisar, tá? E tu faz a tua função, tá? Esse aqui seria um outro modelo, tá? Onde tu vai chamar múltiplos callbacks na mesma chamada, tá? Então, tu vai ter o callback, tu vai jogar nele a tua classe, tá? E aí, quando tu vai chamar, tu pode simplesmente, no caso do GPT-4All, tu consegue chamar os callbacks, tá? No LLM, ou tu também consegue chamar através da cadeia. Tu vai ter a tua cadeia e depois tu chama dentro dela o callback também, tá? Aí, aqui seria uma quest, tá? Que aqui em cima teria o callback, tá? Ele vai ter, aqui no caso seria o chat model end, porque lá no teu callback tu disse que ele tinha que escrever isso quando terminasse o teu código, tá? Aí ele vai ter toda a tua resposta aqui, tá? E lá no final ele vai ter outros tipos de retorno. Tu tem, por exemplo, os output parsers, tá? Que tu vai alterar a saída, tá? Esse aqui é um modelo para tu, no caso, tu vai fazer uma pergunta, pedir para ele te dar uma piada, tá? E o retorno da piada seria simplesmente direto. Ele vai te dar tipo, fazer a pergunta e depois te dar a resposta, tá? Mas através do output parser, tá? Tu consegue criar uma classe e tu vai dizer
quais é os parâmetros do JSON, tá? Então, tu vai ter os campos, por exemplo, aqui, que ele vai dizer qual é a tua piada, tá? E tu vai ter o outro campo que pode ser a tua resposta. Depois, talvez quando eu for explicar sobre os agentes em uma próxima apresentação, tá? Eu vou ensinar como se o modelo mais complexo dessa utilização, tá? Que tu pode, por exemplo, fazer um JSON muito mais complexo, pode botar muito mais campos, tá? Então, aqui eu testei aqui o Olama, tá? O DeepSeek, só que com o GPT-4All, somente um deles deu certo, que seria, se não me engano, esse daqui, tá? Que é com Lambda, tá? Os outros todos, eles estão desconfigurados ainda. Aí a gente vai ter o Lama, tá? E, primeiramente, tu tem que fazer a instalação de uma biblioteca, tá? Para fazer a leitura do teu hardware, tá? Porque o Olama precisa verificar qual é o teu hardware para fazer a configuração melhor do servidor, tá? Aí depois tu vai fazer essa chamada, tá? Que essa vai instalar na tua máquina todo o Olama, tá? Aí quando tu vai executar o Olama, ele, diferentemente do GPT-4All, simplesmente pode chamar a biblioteca, tá? Tu vai ter que rodar um servidor, tá? E aí aqui no caso da onde eu peguei, ele explicou que ele deixou um tempo, tá? Para que não houvesse erro entre o início do servidor e o download do modelo, tá? Quando tu vai fazer o download do modelo, tá? Tu vai usar o Llama Pool e o nome do modelo, tá? Tem duas versões que tu pode utilizar, tá? Tu pode simplesmente chamar o nome do modelo, tá? E aí, lá na configuração do Olama, tá? Quando tu chamar, ele vai ter um modelo específico, tá? Ou tu também pode chamar, por exemplo, usando o nome do modelo, dois pontos, e os parâmetros que tu quer. Por exemplo, 14, 32, 1, tá? Aqui eu estou testando com o de 32 e o de 14. São dois modelos diferentes, é isso? É o modelo de Sim, 14 bilhões de parâmetros, deve ser sim. alguma coisa assim? Tá. Aí tu vai ter aqui, ele já tem uma biblioteca específica, tá? Que é o LangChain Olama. E aí aqui, tá? Ele é parecido com o anterior, tá? Depois que tu fez a configuração do servidor, ele vai chamar da mesma forma que tu fez com o GPT-4All, tá? Francisco, tem uma coisa que não está muito clara para mim. Esses trechos que tu está fazendo é só para mandar uma pergunta e receber uma única resposta, né? Ele não fica a Não, partir da resposta gerando outra pergunta, não funciona não. como chatbot, tá? No caso, se tu quisesse fazer um chatbot, aí tu teria que meio que criar um agente, Entendi. que seria minhas próximas apresentações se tiver, tá? Que Tá. aí tu consegue fazer o chatbot e tu consegue fazer ele lembrar do que ele falou, tá? Aí, aqui seria o de 32, o de 14, e depois eu testei o 32, e eu também verifiquei, tá? Pedi ajuda para o ChatGPT, porque eu não tinha ideia como que eu faço para verificar se um modelo é bom ou não, né? Porque algumas coisas eu já tenho noção, assim, mas eu não tinha ideia de que perguntas fazer para verificar, tá?
Aí depois, aí ele me deu, tipo, uma noção de perguntas que eu podia fazer, tá? Por exemplo, tu pode fazer perguntas de que ele vai tentar interpretar e verificar o resultado, por exemplo, há 3 portas, tá? Uma delas tem um prêmio e as outras 2 estão vazias. Aí tu escolhe uma porta, o apresentador, que sabe onde está o prêmio, abre uma das portas vazia e tu vai perguntar para o modelo se ele escolhe manter a porta que ele escolheu, tá? Ou escolher uma outra porta e justificar a resposta, tá? Essa seria uma dos testes, tá? Eu tinha testado lá com o GPT-4All, tá? E ele foi muito horrível com o de 8 bilhões de parâmetros, tá? E esses aqui de 14 e 32 foram muito bons, tá? Todos eles saíram as respostas muito boas, tá? E o de 32 saiu muito melhor. E eu gostei bastante desses modelos, porque eles respondem muito rápido, tá? Por exemplo, esse aqui de 14 bilhões de parâmetros respondeu em 16 segundos, tá? E o outro, que é de 32, acho que deu 25 segundos, mais ou menos, a 30 segundos, tá? E a resposta é muito mais complexa. Aí, lá no meu notebook, tá? Eu fiz, se eu não me engano, 8 perguntas, tá? E aí vocês podem depois acompanhar os resultados. Depois, se quiserem, eu deixo a resposta do ChatGPT para perguntas que você pode verificar se o modelo é bom, tá? Também eu achei interessante, por exemplo, testar se ele sabe o que é sarcasmo. Por exemplo, tu vai ler um comentário e determinar se ele é sincero ou sarcasmo. Aí, por exemplo, aqui, ó. Ótimo, mais uma reunião às 7 da manhã. Aí, lá nos outros modelos eu perguntei e ele não entendeu muito bem, tá? E nesse aqui, no de 14, ele já entendeu que é sarcasmo, tá? Tanto um quanto o outro, ele conseguiu compreender, tá? Que era sarcasmo. Também eu tentei fazer outras perguntas para ele interpretar, para ver se ele tinha consciência da resposta, tá? Por exemplo, se uma pessoa saiu com guarda-chuva e o chão está seco, por exemplo, tu pode perguntar se ele está preparando, se a pessoa está preparando para sair ou para chegar, né? E aí os outros modelos ficaram meio confusos e não sabiam se ele estava entrando ou saindo. Já o modelo, esse aqui, do DeepSeek, ele consegue explicar a sua resposta, né? Que ele tanto pode ir, pode estar saindo ou voltando. E aí ele explica o porquê, né? Também eu gostei bastante, deixa eu ver se era esse daqui, não, é o de baixo. Ele consegue fazer códigos também, tá? Eu pedi para ele fazer fazer um código em Python para ele fazer os números primos, tá? Ele conseguiu fazer o código, e aí quando eu usei o de 8 bilhões de parâmetros lá no GPT-4All, não saiu, ele não sabia o que fazer, né? Tanto um quanto o outro deu certo, tá? Esse aqui também foi um problema que tu tinha. Por exemplo, quem foi o presidente do Brasil em 1820, tá? Para ver se ele tinha noção de coisas históricas, para ver se ele se confundia ou não. E os outros modelos que eu perguntei, que era o do DeepSeek de 8 bilhões, ele meio que deu a resposta errada, ele não sabia direito. E já o de 14 e de 32 sabia responder com perfeição, tá? Tu também pode pedir para ele inventar uma nova língua, tá? E descrever regras gramaticais, tá? E pedir para ele desenvolver frases e traduzir aquelas frases, tá? E aí ele explica como ele fez essas regras gramaticais, tá? E tanto o de 14 quanto o de 32, eles deram respostas muito boas. E os últimos aqui, por exemplo, eu botei para tu ver se
se ele consegue resolver problemas matemáticos, então tu pode pedir para ele demonstrar a raiz de 2, se é um número irracional ou não, tá? E aí ele consegue fazer o passo a passo, tá? E consegue resolver, dizendo que no final ele chegou à conclusão que é um número racional. E o último, por exemplo, seria problemas complexos de consciência mesmo. Nesse aqui, tu vai ter... Tu joga tem 2 moedas, tá? Uma justa e uma viciada, tá? E se tu escolher uma aleatoriamente, tu pode perguntar para ele a probabilidade e ele vai conseguir resolver o problema. Vários outros modelos eu tinha testado, tá? E esse eu me surpreendi bastante, porque muitas vezes a gente coloca a pergunta e simplesmente o modelo se perde. E nesses que eu testei com o Olama, de 14 de 32, nenhuma vez ele se perdeu. Ele conseguia responder direito e acho que isso se deve muito porque ele pensa muito antes de responder. Então, ele faz toda a tua ideia, tá? A tua cadeia de pensamento e depois ele responde fazendo uma conclusão. Tá? Aí eu deixei aqui os modelos e aí acho que vai facilitar bastante na hora de vocês também depois utilizar ele. E eu acho que ele é muito bom. Embora eles falem às vezes que tem ruim, ainda não testei para ver se tu perguntar a respeito da China, eu testei no celular e ele simplesmente deu a resposta e depois apagou. Eu não cheguei. Eu ouvi falar que ele faz isso, assim. Deixa eu testar aqui só. Eu não cheguei a testar, por exemplo, porque tem. Deixa eu ver aqui. Até vale a pena testar aqui. Deixa eu ver se eu consigo testar. Não. Porque, por exemplo, essas tipo de perguntas eles fizeram uma filtragem lá no celular, então quando tu faz um tipo de pergunta, tá? Ele geralmente responde e apaga. Eu estava vendo na internet que esses modelos que faz localmente, ele consegue responder a pergunta e ele não... ele respondeu alguma coisa aqui e não apagou. Então, dependendo do que tu quer descobrir, do que tu quer fazer, tu consegue usar muito bem esse modelo. Até ele respondeu aqui, ó. Então, acho que era essa a minha apresentação. Não sei se alguém tem uma dúvida, tá? Não, tá ótimo, né, gente? Acho que a gente teve uma ideia, né, bem boa. Quanto à avaliação, né, assim, só acrescentando, pessoal, quando vocês usarem para dissertação, tese de vocês, a gente pode fazer sempre avaliações mais robustas, né, então existem alguns tipos de Algoritmos? métodos, né, de avaliação, utilizando outras LLMs, utilizando humanos também, então, utilizando benchmarks. Então, acho que sempre, bom, por primeiro lugar, para saber como é que o seu projeto, como é que uma LLM em geral é boa para uma determinada atividade, eu acho o mais essencial é olhar os relatórios, né, de benchmarks que mostram como a LLM saiu com tal benchmark para resolver problema matemático, para responder texto. E daí depois, na aplicação específica de vocês, daí dá para fazer todo
uma sistemática específica de avaliação, né, de aplicação da LN. Naquele website que eu disponibilizei para vocês, ele traz uma explicação, se eu não me engano, é um tutorial, aquele tutorial de RAG, né, eu compartilhei com vocês, na verdade, eram 8, 9 tutoriais, né, um tutorial com 9 partes. Se eu não me engano, na parte 3 ou na parte 2, ele fala especificamente sobre métodos de avaliação, que embora ele fale especificamente para RAG, né, que é quando uma LLM, a gente recupera textos locais para dar para uma LLM, para ela tirar informação daqueles textos locais, por exemplo, de uma aplicação nossa. Então, embora ele seja específico para isso, muitos dos métodos que ele cita ali também podem ser utilizados no contexto de avaliação de LLM em geral, né? São muito baseados em utilizar outras LLMs para muitas partes, né? Gerar perguntas, avaliar respostas e assim por diante. Então, é isso aí. Perfeito! Então, tá bom. Uma pergunta mais pro Francisco, gente. Eu esqueci de dar a minha salva de palmas aqui, eu fui direto. Fui direto fazer a colocação. Ai, ai. Não, seria isso. Então tá, depois tu compartilha com a gente no Claro, grupo, Francisco, compartilhe. teu super Google Colab, e eu vou compartilhar também o link aqui da gravação, tá bom? Então tá certo. Muito obrigada. Então, vocês têm mais alguma coisa que eu gostaria de falar para fechar, Francisco? Eu só queria agradecer a presença, tá? Acho que era isso. Só, só agradecer a presença de todos. Muito obrigado. E até uma outra apresentação. Então, tá bom, perfeito. Obrigada, Francisco. O César já saiu, eu mais ou menos tinha combinado com ele, dele também fazer uma apresentação, dizendo como é que ele tem usado, que é muito parecido contigo, né? Só que daí tá dentro de um programa dele que faz várias perguntas, né? Que faz um chatbot. Sim. Então, daí eu acho que vamos deixar, assim, para te dar uma folga, a gente deixa ele fazer um seminário na semana que vem, se ele conseguir, e daí depois a gente vê para te fazer na semana seguinte, pode ser? Eu até tinha desenvolvido um chatbot, só que isso era antes de eu aprender sobre LangChain. E aí, depois disso, eu aprendi muita coisa. Porque tanto que eu tinha feito o código lá, e depois que eu vi o LangChain, eu vi que tinha muitas coisas que tu consegue desenvolver mais fácil, né? Eu estava penando para tentar fazer o ambiente gráfico, e aí depois eu descobri que tu consegue fazer com um Gradio de forma bem fácil. Então, até depois, quando tiver uma outra apresentação, eu explico mais ou menos como funciona o Gradio, tá? E tu consegue fazer muito melhor o chatbot. E várias outras aplicações, né? Perfeito! Tá ótimo, então, gente. Muito obrigada, então, Francisco. Nenhuma pergunta, né, pessoal? Não? Então tá. Muito obrigada e até a próxima. Durante a semana eu compartilho com vocês daí, pessoal, qual vai ser o assunto da semana que vem, tá bom? Tchau.